Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Qual seria a minha resposta? Muito bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal Na Estrada com Deus. Meu nome é Misael Belo, sou evangelista, motociclista, pastor, seu irmão, seu amigo. Estamos aqui hoje para mais um dia de reflexão de vida e fé. E hoje nós estaremos falando sobre salvação. Paulo escreve aos Romanos capítulo 1 e o versículo 16, ele diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O que é salvação? Salvação é livramento. Salvação é chegar na etapa final com segurança. Como a Bíblia descreve a salvação? A Bíblia descreve a salvação como o caminho ou a estrada através da vida para uma comunhão eterna com Deus. No entanto, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ela diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A estrada ou caminho através da vida para uma comunhão eterna com Deus. A salvação que a Bíblia descreve é constituída de 3 etapas. Ela é constituída da etapa passada, etapa presente e a etapa futura. Na etapa passada, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, na etapa presente, as coisas velhas, já passou, passado, e eis que tudo se fez novo. A etapa passada da salvação significa aquele perigo iminente que eu estava vivendo de a qualquer instante ou a qualquer momento eu perder a minha vida, morrer e eu perder a salvação. Ou seja, eu ir para um sofrimento eterno. Mas quando se fala da etapa passada, passou, fui livre daquele perigo eminente. Agora vivo a etapa presente. E a Bíblia diz o seguinte: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na etapa presente eu vivo uma nova vida, eu vivo uma novidade de vida, eu vivo em paz com Deus, porque não estou mais naquele perigo iminente, uma vida eterna sem Deus, ficar sem Deus, ir para o sofrimento eterno. Na etapa futura, como é 3 etapas da salvação, na etapa futura é a salvação plena, a salvação completa, aonde eu alcanço o céu, estou ao lado de Deus na sua morada, sem mais o perigo de sofrer o dano ou de perder, a condição, e sim vivendo uma eternidade com Deus. Eu quero falar mais precisamente sobre a etapa presente da salvação, aquela que nós vivemos hoje, no momento, agora, porque eu preciso estar nesta condição hoje, neste momento, agora. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 7, ele escreve, todo o capítulo ele fala da condição dele como homem natural, tentando fazer o bem, querendo fazer o bem, mas ele não conseguia. No capítulo 7, versículo 15, ele diz o seguinte: porque o que quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço.
Então Paulo queria fazer o bem, mas ele não conseguia, estava sendo controlado e dominado por uma força maior. Porque eu preciso então viver a etapa presente, estar nela hoje, no presente, para que eu tenha força de vencer o mal e tenha condições de fazer o bem, porque é uma luta constante que me leva, me empurra a decidir de forma errada, a fazer o mal, a fazer o errado. Mas quando eu vivo a etapa presente da salvação, eu alcanço força. Eu alcanço autoridade sobre o erro, sobre o pecado, sobre o mal. A Bíblia diz aos Romanos capítulo 6 e versículo 14, quando Paulo escreve: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais naquela etapa passada, não, vocês estão na etapa presente, porque estamos debaixo da graça e não da lei. A graça me dá força. Aí quando Paulo sai do capítulo 7, que ele esmurra o corpo dele e fala que não consegue fazer o bem como homem natural, ele encontra alívio quando ele escreve no capítulo 8 e no versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não andam dominados pelos desejos, pela vontade, pelo pecado, não, mas segundo o Espírito, recebe força, autoridade sobre o mal. Já não é mais o mal que me domina, mas eu tenho autoridade sobre ele. Eu tenho escolha de decidir, não vou fazer o errado, mas quando eu não tenho esse controle, mesmo não querendo fazer, eu acabo me envolvendo e fazendo aquilo que não convém e destruindo a minha vida. Então, viva a etapa presente da salvação. Jesus quer te salvar, Ele quer salvar você, tirar você da etapa passada, do perigo eminente, te colocar na etapa presente, na condição de salvo, e te levar para a etapa futura, que é o fim de glória, o céu de glória que nos espera, uma eternidade com Deus. Portanto, não se esqueça, a salvação descrita pela Bíblia, ela é descrita como o caminho ou a estrada através da vida para uma comunhão eterna com Deus. Fique com este versículo mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não vá para o tormento eterno, mas tenha vida eterna com Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, é preciso estar nesta estrada, através da vida, na estrada com Deus. Por que que é na estrada com Deus? Sempre.